Olá, pessoal! O vídeo de hoje é destinado para ensinar para vocês como que eu faço as minhas marcações para o pregão do próximo dia. Considerando que o pregão de hoje foi um pregão meio hard, meio complicado, né? O mercado ele abriu numa lateralização e ficou oscilando ali na mesma faixa de preço, depois ele rompeu para corrigir o gap, corrigiu quase 100% e depois caiu. Como que eu faço as minhas marcações? Primeiro, pessoal, a gente tem que retomar o sentido de suporte e resistência, certo? Como que você marca um suporte e uma resistência? Você marca com base nos pavis, certo? Topos e fundos. Galera, só que para a gente poder operar fluxo, eu preciso que vocês entendam que não é qualquer suporte e resistência que a gente pega, tá? Por quê? Porque a nossa ideia, o nosso objetivo é que ao marcar um suporte e uma resistência num gráfico para operar fluxo, tendência, a gente quer que o gráfico reverta naquela região, certo? A gente quer que ele mude o sentido da direção ou do movimento. Provavelmente que ele faça uma correção de 50% da FIBO ou até mesmo uma correção completa do movimento, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro marcar as máximas e mínimas do dia anterior. Por que no dia anterior? Porque o mercado, pessoal, ele se comporta como um espelho. Ele sempre vai tentar repetir o movimento para trás. Então, o que é melhor? Se a gente está fazendo day trade, é melhor eu pegar o gráfico do dia anterior. Se eu estou fazendo swing trade, é interessante que eu pegue o gráfico da semana. E se eu estou fazendo a longo prazo, é interessante que eu analise o gráfico diário ou até mesmo o gráfico mensal, tá? Então, como que eu faço? Primeiro eu marco o pavio da máxima e da mínima, que são os dois pontos mais importantes para mim, que são pontos de altíssima reversão, certo? Só que uma questão que a gente tem que levar em consideração é o suporte e a resistência não é uma linha, é uma zona, ok? Então, é uma zona do gráfico. É uma zona do gráfico em que o preço pode retornar. Então, eu nunca deixo cravado numa região de preço. Eu sempre coloco num espaço considerável entre o fechamento ou a abertura de algum candle e a máxima dele, por exemplo, que é a região da máxima, e lá embaixo a gente vai pontuar a região da mínima, que é exatamente aqui, ó, mais ou menos nesse campo. E o que a gente faz? A gente arrasta para o próximo dia. Se no próximo dia o mercado abrir numa alta e abrir perto da máxima do dia anterior, eu já tenho duas confirmações de setup, de operacional. A primeira é que abriu perto da máxima do dia, então eu tenho uma tendência grande de reverter. E a segunda é que o mercado sempre busca a correção do gap, a maioria das vezes, ou 50% ou 100%, certo? Como é que a gente vai fazer, pessoal, as próximas marcações? A gente tem que entender qual que foi a movimentação que o mercado fez. O que o mercado fez aqui? Ele caiu, certo? Depois ele subiu de novo. E aí a gente vai fazendo todos os topos e fundos que o mercado fez. Isso aqui é só no início, depois vai pegando com o olho. E aí ele cai, sobe de novo. Tem uma ferramenta, galera, que ela é muito interessante, que ela faz isso daqui sozinha. E ela me ajuda demais para começar a fazer as marcações e começar a operar. Aqui eu não vou marcar porque a gente já marcou, é a máxima e a mínima. E aí, o mais importante, galera... já marcou, deixa. O mais importante é a gente pegar os pontos maiores de reversão. O que é ponto maior de reversão? Vou até anotar aqui do lado. São os pavis isolados. Topo isolado. Topo isolado. Fundo isolado. Isso aqui é um topo isolado. O que é um fundo isolado, galera? Isso aqui é um fundo isolado. O que quer dizer que ele é um topo ou um fundo isolado? Quer dizer que o preço tocou só uma vez. E o mais bonito é quando a gente vê que foi com uma vela só. Deixa eu ver se teve algum caso que aconteceu aqui. Não teve, mas, por exemplo, esse caso aqui, ó, é um topo isolado muito bacana.
Se o mercado chegar nessa região de preço da próxima vez, eu sei que o mercado vai ter uma dificuldade para passar por essa região. Por quê? Porque não teve mais nenhuma vela que conseguiu tocar aqui, a não ser essa que já rompeu e voltou, pessoal. O que aconteceu aqui nesse caso aqui, ó? Isso daqui foi um topo isolado e olha para frente o que aconteceu. O mercado rompeu, mas voltou, foi um falso rompimento. E aí o que o mercado fez? Ele despencou para baixo, formando um fundo isolado. Parece que travou aqui. Mas bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar todos os topos e fundos isolados que a gente encontrar, que vai servir como suporte e resistência lá na frente. Aqui já é um topo que a gente vai considerar, é uma região, tá? Não é só o topo. Onde mais que a gente vai considerar? A gente vai considerar esse topo isolado, a gente vai considerar esse topo aqui. Por que esse topo aqui? Porque ele foi o primeiro topo do dia. O mercado caiu, subiu, formou o primeiro topo do dia. Por que eu não vou marcar esse fundo aqui, pessoal? Porque esse fundo está muito perto com a mínima do dia. O mercado nem conseguiu passar dessa região. Ele tocou uma vez, subiu, formou o primeiro topo, depois ele caiu e depois formou a mínima e voltou a subir. Então, eu não vou marcar de novo, certo? E aí eu venho cá. Galera, olha só que interessante. O mercado tocou uma vez aqui, voltou, fez essa enrolação aqui, que é essa região aqui, ó, ele fez um falso rompimento. Depois o mercado subiu e olha onde que ele tocou de novo, pessoal. Foi exatamente a mesma coisa do fundo anterior. Esse fundo aqui, ele tá mais isolado do que esse fundo, porque só tem ele aqui. Então, é uma região muito boa. Se o mercado lá na frente tocar de novo, a possibilidade dele reverter é muito grande, certo? E esse topo aqui. Por que eu não vou marcar esse topo? Porque ele está coincidindo exatamente com esse topo aqui, ó, pessoal. O que está acontecendo aqui? É o mesmo topo, ok? Então, essas são as minhas marcações. Ainda tem bastante linha aqui, talvez eu tiraria só uma que eu tiraria, talvez essa daqui. Mas eu não vou tirar porque o mercado de hoje ele foi um mercado bem travado. Então, provavelmente amanhã ele vai tentar repetir o movimento e vai romper uma dessas linhas. Assim que ele romper, eu vou eliminar, tá certo? Então, é essa a minha marcação. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tenha ajudado quem não sabe por onde começar a fazer as marcações. Eu começo em M5 e aí a gente se vê no pregão de amanhã.